No programa Tudo de Bom, você vê conversas descontraídas e informativas sobre os mais diversos assuntos, como o relacionamento entre homens e mulheres. Como todos nós aqui somos homens, então é uma opinião masculina. Tem certeza disso? Por que as mulheres às vezes não se comunicam diretamente e preferem que a gente interprete o que elas querem que a gente saiba? Ou que é pior às vezes, que a gente adivinhe aquilo que elas estão sentindo ou que elas querem comunicar. Elas não falam diretamente. Uma coisa que eu notei, e é um dado interessantíssimo, é o seguinte... É o único solteiro que fala bobagem dessa, né? Eu tenho que fazer meu merchan aqui, né? E é por isso que eu continuo solteiro. Se você não tiver um poder psíquico para interpretar o que ela está pensando, na hora ela já joga e fala assim: você não gosta mais de mim, você não me ama mais. É aquela velha máxima, você chega numa sala escura, o homem ele é direto, ele é racional. Ele fala, por favor, acenda a luz. A mulher não. Meu Deus, como essa sala está escura. Ai, não estou enxergando nada. E ai daquele homem que não adivinhar que é para acender a luz. O homem fala, eu te amo. A mulher, eu não estou sentindo. Se você não me ama. Mas eu estou falando que você não demonstra. Exatamente. Por isso que eu digo, na dúvida, já peça desculpa. Ó, desculpa pelo que eu fiz, que eu deixei de fazer e que eu vou deixar de fazer. Uma sugestão que eu venho adotando, que vem funcionando, é escrever. Porque assim, o que vem acontecendo? Você tem que ficar adivinhando, ela não lembra. Aí, acaba que chega uma hora que você se irrita também. Ela está tão afetada. Aí vira uma briga você pergunta, aí acaba que ela tem os motivos e as razões dela. E você também tem os seus, então acaba que gera uma briga. Mas você anota, você escreve, aí você tem um dia da semana que você... Mas a pergunta é, você lê o que ela escreve? Eu leio. A discussão do nome é aquela coisa. Você vamos dar para uma festa, passa 5 horas, ele fala em 5 minutos como é que foi a festa. Exatamente. A mulher passa 1 hora, ela fala 5 horas como é que foi a festa. Sem falar que o homem é preciso. Ele chega e fala, o que aconteceu hoje no seu trabalho? Fulano foi demitido. Se foi ao contrário, se aconteceu no caso da mulher, de alguém do trabalho dela ter sido demitido, ela fala, nossa, você precisa ver o que eu senti hoje. Botaram o fulano pra fora. Você tinha que ver a cara. E a gente não consegue verbalizar isso. É por isso que eu digo, mulheres, vocês têm todo o direito de falar, só que a gente tem todo o direito de não ouvir. O legal do Ricardo é que ele parece que ele pode falar como se fosse a empregada dele. Você sumiu pro relógio. Não, tô dando exemplo. Então, se você não quiser ficar irritado, você pode usar a receita, que é a melhor maneira de você ter a consciência limpa é ter memória curta. É verdade. Quando será que teria tempo para alguma mulher que gostaria de explicar o que significa a palavra, o que está acontecendo? Nada. O que significa nada, né, para as mulheres? Nada. Porque algumas mulheres, quase 90% delas, elas se comportam muito parecido como alguns animais. Por exemplo, o cachorro. A gente adora as mulheres, né? Meu Deus do céu. Ou seja, ande com um biscoito de cachorro e assovie. A Raquel Campos está enviando aqui uma mensagem para a gente no MSN dizendo que vocês sabiam que pelo fato das mulheres gostarem de um DR e colocarem todos os seus sentimentos para fora, o índice de infarto entre elas é menor? Claro, quem infarta é o coitado. A gravadora, né, na época ela avaliou em 104 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. Hoje em dia, esse número, na verdade, não é realista, tá? Hoje em dia, avalia-se que foi em torno de 55 milhões de cópias e que, de qualquer forma, é um número incrível e foi, de fato, o álbum mais vendido de todos os tempos, tá? Então, não é... Grande, a autobiografia não autorizada, ele não se autorizou. Não, eu não vou escrever. Não, eu acho. Você entendeu? Inclusive, até gostaria de fazer aqui um cumprimento, né, para os nossos web espectadores, porque eu acho que a gente tem que implementar uma coisa de bom fuso. Porque a gente não sabe, para o pessoal que está assistindo, se já foi ontem, se ainda é hoje ou se já é amanhã. Então, gostaria de desejar um bom fuso, que afinal de contas, né? Eu acho que a maior imagem também do salto em distância, ela tem chance de medalha. Ela tem chance de pegar ouro. A marca dela nesse ano é a segunda melhor do mundo. Eu acho que o maior desfalque do Brasil para essa Olimpíada foi a Rebeca Guzmão, né? Que ela foi pegar no masculino, né? O masculino vai poder competir e ela falou que nunca mais vai querer representar o Brasil. Falou que não vai ter mais, porque foi um país que a humilhou e parece que tem países muito interessados na contratação dela, no caso do Peru e Barbados. Nós temos também uma mensagem do Alex de Paoli, que não há como ganhar só na Olimpíada. O desporto é um investimento a longo prazo.
Sem dúvida. Isso é importante. E o Brasil peca nisso. Até por isso eu acho que a gente pode ir muito melhor nessa Olimpíada, porque de 2004 para cá não é que tenha havido um investimento maciço, mas houve um incremento nisso. Até uma estatística, ela mostra que uma das únicas coisas que diminui o preconceito é o esporte, que é esse trabalho de reintegração. Sem dúvida. É uma das únicas coisas que agrega, que faz a pessoa diminuir as barreiras do O preconceito. importante, mas acho que é sempre bom frisar que o governo tem que dar mais atenção ao esporte, Sempre, porque um país sempre. de 200 milhões de pessoas, de quase 200 milhões de pessoas, não pode ficar com 5 medalhas olímpicas e Cuba, com 10 milhões de pessoas numa ilha desse tamanho, ter 15 medalhas de ouro, né? É totalmente discrepante isso. Você tá... Você tá... No seu... Eu tenho uma definição que é mais prática. Ciúme é que nem pimenta calabresa. Um pouquinho queima, mas muito você cospe fogo. É verdade. Então, e a gente tem que entender que o ciúme, ele acontece em todas as relações. Acontece na relação de amizade, acontece no trabalho, acontece nas relações familiares. Tudo que envolve relação interpessoal, existe ciúme. Com esse fato, ele interpreta que ela está sofrendo uma ameaça. Ela sente, instintivamente falando, ela tem uma sensação que a mulher do gavião vai roubar o Batman dela. E nesse momento ela começa a sofrer o ciúme. Mulheres que têm uma autoestima mais baixa também são mais ciumentas, porque elas são mais inseguras, elas querem controlar mais a situação. Inclusive, há uma diferença cultural que é carregada desde a infância, né? Tanto pelas meninas, pelos meninos, que, na verdade, as meninas são, elas desde criança, elas são condicionadas a pensar, a brincar de casinha, a cuidar da boneca, a ter esse condicionamento meio de já pensar no como é que ela vai agir quando casar. E o menino não, o menino quer jogar bola, né? Ele quer se divertir e ser livre. A gente é condicionado a esperar o máximo possível, né? Quanto mais adiar o casamento, melhor, porque teoricamente você aproveita mais, né, a vida de solteiro e tal. Você não é acostumado a pensar nas qualidades do casamento, nos benefícios do casamento. Eu acho. É que nem se alguém fica te cobrando, Ricardo, você já fez isso? Ricardo, você já fez isso? Você começa a querer fazer o quê? Você fica procrastinando aquele momento pra evitar, né? Fica o quê? Procrastinar, adiar, postergar. Pela experiência que vocês tiveram na vida solteira, quando você ficava com meninas mais próximas dos 20 anos, você via que era uma relação mais voltada simplesmente para o namoro. Não era aquela relação voltada pensando no futuro, era para o agora. E quando você namora mulheres mais velhas, 28, 29, 30 ou depois dos 30, a pressão para uma relação mais séria, o planejamento do futuro já era muito mais praticamente pesado. Ligou o cronômetro regressivo para ela. Então a gente tem a tendência de achar que aquela pessoa vai ser a mesma pessoa que a gente namorou, ela vai ser a mesma pessoa pro resto da vida. E não é verdade. As pessoas mudam. Quando você está ficando com uma pessoa, se você sair 20 vezes com aquela pessoa, quando é que você sai com a pessoa? Quando você está tranquilo, quando você está afim, quando você está entusiasmado em sair. É sempre um momento divertido, é uma coisa então, legal. Se você sair 20 vezes, você saiu 20 vezes, foram 20 boas saídas. Exatamente. Quando você está namorando, isso muda. Claro. Ou quando você está casado. Por quê? Aumenta a convivência. De 20 saídas, talvez só 10 serão boas, porque 10 você vai fazer obrigado, você não está afim. Então existe hoje uma grande confusão, uma grande rivalidade, que é até moderno isso, entre o individualismo e a questão do casamento, do compartilhar. Tem uma estatística dentro de depressão que diz o seguinte, que as mulheres que são casadas, elas têm uma chance muito maior, elas desenvolvem mais depressão casadas do que quando solteiras. E nos homens é o contrário. Os homens solteiros, eles têm uma tendência maior a ter depressão quando estão solteiros do que quando casam. Não, é um dado importantíssimo que é o seguinte, 100% dos divórcios começam com casamento. Nós temos inclusive uma foto que retrata bem as fases da vida, né? Solteiro, durante a relação e o casado. O Ricardo, que é o nosso negócio de comparar, né, relacionamento com o animal. O que você diz, Ricardo? O leão, né? Solteiro, a leoa ali, sempre, né, o cara tem o comando da relação. Durante o casamento, né, já uma mudança de comportamento bastante... Você vê que ele tá ouvindo bonito ali. Não, você vê que ele tá assim, sem ter pra onde ir, tá acuado. Esse aí é o famoso domingo com os amigos, né? É o futebol do domingo, você volta... Voltou bêbado do futebol. Voltou bêbado do futebol e tem que tomar uma prensa dessa. Esse domingo depois ele tá só o resto ali, né? Você vê o que sobra. Virou um tapete, não nada. E tem um dado mais legal aqui que é o seguinte, diz que a média de casos amorosos antes de você encontrar a mulher para casar são 7. Como é que vocês estão já atingiram a cota? Fiz 70. Múltiplos de 7. Certeza absoluta, entendeu? A Associação Brasileira de Psicossomática, ela soltou uma pesquisa que mostrava como você tem mais sucesso nos seus casamentos. E a pesquisa é muito simples, ela dizia o seguinte: case depois dos 25 anos. Todo mundo case casou depois já, dos né? 25 anos. Conviva com a pessoa durante mais de 2 anos.
mais de 2 anos, para você ter certeza da relação que você está tendo. 20 Case. anos. Especial. Oi? Convive uns 20 anos. É melhor viver 25 e Tem a sua independência financeira, eu já tenho uma formação acadêmica. para garantir o E sustento. more antes com a pessoa, ou viaje, ou passe muito tempo no mesmo ambiente com ela, para você ter certeza que vocês se dão bem embaixo do mesmo teto. O importante também é a pessoa, geralmente, ela não entrar numa polaridade, né? Por exemplo, há indivíduos que a gente conhece também que o cara só quer ficar solteiro, ele não quer se relacionar com ninguém. É tipo o Johnny Bravo da vida. Ele geralmente ele é muito narcisista. de Johnny Bravo. E ele, Ninguém serve para ele. e ele tem medo de investir numa relação. Mais é por medo. É mais medo para investir numa relação, medo de sofrer, medo da perda, medo da convivência. E tem também aquelas mulheres que são felícias. São muito carentes, têm a autoestima muito baixa. E primeiro que aparece, elas agarram e não largam mais. Esses dois casos, quando vão se relacionar, a tendência é que fracassem. É aquela coisa da experiência. Em qualquer coisa que você vai fazer na sua profissão, você tem que ter uma experiência. A partir da experiência você vai melhorando. Eu diria que Né? o A partir dos casamento- relacionamentos é a mesma coisa. o casamento é Então Você tem que mantenha. encontrar um equilíbrio de Até algo o- que você faça, que você consiga, que você esteja disposto a fazer sempre. Né? Porque senão você começa com aquela intensidade absurda, dando presentes, fazendo surpresas, depois você não vai manter. E a paixão, Não vai- quando você está apaixonado, você enxerga uma pessoa. Quando isso vai passando, você começa a enxergar a pessoa do jeito que ela é. Isso, e é aí que a Entendeu? gente sabe se É vai aí- funcionar. é ou não. aí que a gente É aí que você coloca vai ver os se pés as no chão. qualidades que É ela verdade. tem são em maior quantidade que os defeitos. O amor é um sentimento mais racional, né? Vamos colocar É mais assim. É um companheirismo, sentimento, né? mas é mais racional. A Ele- paixão é uma ele- coisa mais inconsequente. O uma amor coisa é mais... investimento, na verdade, no objeto. Amor é uma bobagem. Objeto? feita dois. Objeto? Como é que é esse Você objeto? ama algum O objeto? amor, você vai investir, você vai Ele ama fazer o um carrinho do investimento em Batman. alguma coisa. Então você está investindo naquela pessoa. É como uma bolsa de valores, então. Você Por aí. então agora está investindo num objeto. Não é um objeto, mas não deixa de ser também. É mais ou menos aquele jogo do Resta 1. Tem aquele jogo do Resta 1 que no início você vai tirando as peças. Quando essas peças acabam, você começa a ver defeitos. Então, em vez de ver qualidade, você começa a ver defeitos. Eu nunca joguei isso, já jogou isso? É uma tendência que ocorre também. Jogava videogame. Eu pensei que o resto era você ir tirando as namoradas e ficando só o que sobrar. Namora Se a gente for pensar também, Tem que ir com calma. o casamento, aquilo ali é um papel, que aquilo não vai dizer nada. E o anel é apenas um metal que também não vai dizer nada. O casamento tá na cabeça da É pessoa. um vil metal, não é? Assuntos contemporâneos tratados com equilíbrio e bom senso também estão presentes na pauta do programa. Que as pessoas estão mais preocupadas em demonstrar alguma coisa para os outros, em público, né? Em vez de se contentar com a satisfação Conta pra própria. desgraça que Deus te deu, né? Exatamente. A gente vai mostrar um vídeo aqui que mostra bem essa verdade aí mentirosa das revistas. Não, porque eu preciso esquentar pra entrar melhor em hidratação. Esquenta pra entrar melhor. Aí, Não, e o engraçado é que eu já ouvi de muitas mulheres que elas se modificam para elas mesmas, para as outras mulheres. Uma coisa que é engraçada também é a preocupação chinesa na Olimpíada com a beleza, que eles trocaram a menina, né, fizeram uma menina bonita dublar a original da voz, que era feia. O engraçado é eles acharem que a gente vai achar diferença entre duas crianças chinesas. crianças. É igual. Chinesas, é igual, pra gente é igual. Não, e que Você pode explicar o que O que seria bullying? Uma mina de café. é um tipo de preconceito, por exemplo, a pessoa, todo mundo tem a sandália da Mônica. Aí ela não tem, aí o pessoal coloca chacotas, apelidos e cai em cima. E aquilo gera trauma na criança, ela não se desenvolve. Opa! Tá querendo usar. Você tá querendo usar. Ela não se desenvolve bem e gera um problema também de autoestima nela. Ela fica com aquilo pro resto da vida. Eu vou fazer um desafio. Se vocês deixarem o cabelo de vocês ficar 6 meses sem cortar, vocês vão ter que hidratar. Não tem jeito. Não, A gente observou essa mudança dessa mulher da Dove. Ela ficou estranha depois de modificada no Photoshop. No entanto, as mulheres querem ficar estranhas. Sabe por quê? Todas essas que estão buscando esses tratamentos, essas cirurgias plásticas, elas ficam exageradas, elas ficam estranhas depois. O silicone, hoje em dia a menina não quer mais festa de 15 anos, ela quer silicone. O silicone de Primeira 15 coisa. anos. O silicone é o ferrorama, né? Feito para criança, mas quem se diverte são os adultos.